Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem? Tia está aqui com a nossa aula de História, hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro, tá? Vamos falar hoje sobre o surgimento da cidadania na Antiguidade. As páginas a serem abordadas do nosso livro serão a página 40 até a página 44. E a tarefa vai ser quando a gente chegar na página 45, o campo interação, que daí a tia vai explicar para vocês, tá bom? Então, agora a tia que vai espelhar o livro para a gente poder começar. Então, aqui na página 40, nós temos o tema aqui abordando, né, o surgimento da cidadania na antiguidade. Vamos lá. Atualmente, a cidadania remete ao conjunto de direitos e deveres estendidos a todos os cidadãos. Mas será que ao longo da história sempre foi assim? As primeiras ideias acerca da cidadania surgiram durante a Antiguidade, há mais de 2.500 anos, na Grécia Antiga, região formada por várias cidades independentes, ou seja, cidades com governos próprios. Foi em uma dessas cidades chamadas Atenas que o grego desenvolveram as primeiras ideias de cidadania, que significa governar, por meio da participação das decisões políticas e das decisões de interesse públicos dos atenienses. Essa forma de governo recebeu o nome de democracia. A democracia, pessoal, é um sistema político onde o poder está centrado na mão do povo. E é a decisão da maioria que é considerada. Mas a cidadania não era para todos. Então, ali era meio que uma democracia mascarada, porque não era todo mundo que participava. Ela era restrita a um pequeno grupo, que era formado por homens livres de Atenas. Já o restante da população estava dividido entre os que não tinham acesso à cidadania, com as mulheres e os estrangeiros que viviam em Atenas, e os que não tinham acesso à liberdade, como os escravizados. A sociedade e a cidadania em Atenas. Em Atenas, os cidadãos eram apenas os homens livres nascidos na cidade. Isso lhes garantia não só o poder de participar das decisões políticas e da justiça, mas também o direito de possuir propriedades. Entre os cidadãos, havia uma diferenciação entre os homens jovens e velhos. Isso acontecia porque as cidades independentes da Grécia Antiga originaram-se de tribos chefiadas por anciões, que eram os homens mais velhos dos clãs. O grego mantiveram, então, o valor dessa tradição. Dessa forma, a autoridade e os conhecimentos dos mais velhos eram muito respeitados na sociedade grega antiga. Um exemplo era a regra da idade mínima dos homens para ter acesso a alguma função ou para participar de alguma decisão política, que era entre 30 e 40 anos. As mulheres, os estrangeiros e as pessoas escravizadas por sua vez, eram excluídos desse processo e não tinham o direito de participar das decisões políticas. As mulheres mais ricas ficavam restritas ao espaço doméstico, ou seja, em suas próprias moradias, em um espaço criado para elas chamado gineceu. Elas só saíam para os espaços públicos em ocasiões especiais, tais como fazer compras, participar de celebrações religiosas e etc. Era do gineceu que as mulheres ficavam encarregadas de organizar a vida doméstica e os escravos realizavam todos os outros afazeres. As mulheres pobres, por sua vez, transitavam diariamente pelos espaços públicos, como os mercados. Isso acontecia devido à necessidade de trabalhar para sobreviver, pois muitas delas eram vendedoras ou lavadeiras. Então, aqui a gente tem uma imagem da pintura feita por volta de 1450 a.C., representando 3 mulheres gregas no Palácio de Knossos, em Creta, na Grécia.
Os estrangeiros que viviam em Atenas eram chamados de metecos. A maior parte deles habitava a região portuárias e comerciais, visto que muitos desenvolviam atividades relacionadas ao comércio e ao artesanato. Isso fazia dos metecos homens de posses. Apesar de viverem integrados à vida econômica e social de Atenas, os metecos não participavam das decisões políticas, uma vez que não eram considerados cidadãos. Com o dinheiro que possuíam, pagavam impostos e adquiriam bens móveis, como vasos, metais e gado, e também escravos. Por outro lado, eram proibidos de possuir casas e terras, com exceção de quando recebiam esse direito de aquisição, o que era muito raro. Os escravos, por sua vez, costumavam ser prisioneiros de guerras, capturados de regiões conquistadas pelos gregos, ou ainda podiam ser pessoas endividadas que, para pagar dívidas, eram escravizadas. Acredita-se que as pessoas escravizadas formavam aproximadamente um quarto da população das cidades-estados de Atenas, resultando entre 60 mil e 80 mil pessoas que realizavam os mais diversos trabalhos domésticos ou atividades ligadas ao artesanato. A agricultura ou as minas, a maioria deles recebia por seu trabalho e, quando conseguiam economizar algum valor, podiam comprar a própria liberdade. Assim como as mulheres e os estrangeiros, os escravos também não eram considerados cidadãos. Aqui nós temos uma ilustração feita em uma cerâmica grega, em que possivelmente é representado um escravo andando a cavalo. Para os gregos antigos, o principal objetivo da cidadania era participar da vida política de Atenas. Isso significa que os cidadãos gregos deveriam debater e votar os assuntos de interesse público. Além disso, acreditavam que para ser cidadão era preciso desenvolver-se culturalmente. Por isso, eles criaram a paideia, que consistia em um sistema de educação baseada nas seguintes atividades: ginástica, uma atividade muito valorizada pelos gregos em geral, realizada na palestra, local onde eram praticados lançamentos de discos e lutas, ou no ginásio, onde os jovens atenienses realizavam diversos esportes. A música visava ensinar os jovens atenienses a cantar os tradicionais poemas gregos, em geral, acompanhados por um instrumento musical chamado lira. Leitura e escrita possuíam foco na gramática grega, que podia ser ensinada através do canto e também estava relacionada à habilidade de fazer cálculos. Conecte o assunto. De acordo com a paideia, os conteúdos que os jovens atenienses entre 7 e 16 anos deveriam aprender eram ginástica, música, leitura e escrita. Compare os conhecimentos da paideia com os conhecimentos que você e seus colegas aprendem na escola, indicando as semelhanças no quadro a seguir. Então, vamos lá falar algumas semelhanças. Vou aumentar para ficar vamos ver se consigo aumentar um pouquinho mais assim. Então, vamos lá. Na ginástica, o que a gente pode falar? Ó, vamos ver se tem como grifar. Na ginástica, podiam ser apontadas semelhanças com as aulas de educação física, que são realizadas em quadras ou ginásios. Na música, a gente pode comparar que podem ser indicadas através de semelhantes às realizações, as realizadas nas aulas de música ou de arte. E na leitura e escrita, nós podemos comparar e indicar semelhanças com as aulas de língua portuguesa e de matemática. Muitas cidades da Grécia antiga eram independentes politicamente,
e adotavam a democracia direta como um sistema de governo. Ou seja, os próprios cidadãos discutiam como se deveria governá-las, como se deve governá-las. Vou trazer um pouquinho mais para cá. Como deveria governá-las. Fazia as leis e votavam acerca das principais decisões. Esses cidadãos correspondiam em torno de 40 mil e 60 mil homens adultos, que participavam de diversas atividades políticas, sendo a maioria delas realizadas na Assembleia, onde os cidadãos se reuniam cerca de 40 vezes por ano. Nas assembleias, podia-se declarar guerras, decidir onde aplicar os recursos públicos, votar, expressar sua opinião, do homem mais pobre ao mais rico. Todos os cidadãos de Atenas podiam participar do governo. Então, aqui a gente tem uma imagem das cerâmicas da Grécia Antiga, contendo registros de votação de cidadãos atenienses. Atenas possuía uma democracia direta, que contava com cerca de 40 mil a 60 mil cidadãos. O Brasil, por sua vez, é uma democracia representativa, ou seja, uma democracia indireta. Isso significa que os eleitores brasileiros precisam eleger seus representantes políticos, que são as pessoas que ocuparão os cargos no governo, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, conhecido como TCE. Em 2018, o Brasil tinha 147,3 milhões de eleitores. Então, aqui o que a tia quer abordar com vocês é falar qual a diferença da democracia direta e indireta. Na democracia direta, como acontecia na Grécia, era um grupo de pessoas que diretamente elegiam o representante político. Por que que no Brasil é uma eleição, é uma democracia indireta? Porque não é um grupo de pessoas que decide quem será o presidente. Quem decide quem será o presidente, deputados e senadores, somos nós, o povo, através do voto. Então, nós precisamos votar para eleger, ou seja, não é uma indicação diretamente, é indiretamente. Depende do nosso voto, ou seja, o voto da maioria para poder eleger. Interação. Aqui a tia vai agora explicar o que vocês terão que fazer como proposta de tarefa de casa. Vamos lá. Refletindo sobre o número de cidadãos em Atenas durante a antiguidade e o número de eleitores do Brasil em 2018, reúna-se com um grupo de colegas e debata com eles se seria possível o Brasil ser uma democracia, democracia direta. O que vocês acham? Será que o Brasil daria certo de ser uma democracia direta? Onde um grupo de pessoas, da alta sociedade, elegesse quem seria o presidente, né, os deputados e senadores, os representantes políticos? Aqui pede para vocês anotar suas ideias no espaço abaixo. E em seguida, você e seu grupo deverão compartilhar com a turma a conclusão a qual chegaram. Pessoal, nós estamos isolados, né? Vocês estão cansados de ver a tia falar isso para vocês. Então, se reunir com um grupo para debater isso, vai ser um pouco que impossível. O que eu gostaria que vocês fizessem para poder chegar a uma conclusão, dando a opinião de vocês? Daí, na aula no Zoom, a gente pode comentar o que cada um pensou, compartilhar. Eu gostaria que vocês pesquisassem e registrassem no caderno em História o que é, com poucas palavras, tá? O que é uma democracia direta e uma democracia indireta. Daí você vai analisar o sistema político brasileiro e você vai dar a sua opinião. Se você acha que aqui no Brasil daria certo uma democracia direta. Aí você vai vir aqui e explicar a sua decisão. É uma questão pessoal. Ali no livro da tia, o que está escrito são algumas explicações, essas que eu estou dando para vocês, tá? Não é resposta para vocês copiarem. Então, aqui fica a proposta da tarefa de casa. A tia vai parar de espelhar.
Então, nós terminamos por aqui nossa aula de história hoje. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá bom? Bons estudos, beijão e ficam com Deus.